A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Aqui é o pastor Carlos Ribeiro, aqui na TBS Teologia Bíblica Sadia para o seu coração, para o meu e teu coração. Eu tenho uma coleção de Bíblia aqui, passa mais ou menos quase 100 Bíblias. Tem muita Bíblia aqui. São Bíblias de estudo. Não tem como eu apresentá-las todas a você. Estou aqui com a Bíblia pequenininha aqui, ó. Capa de couro, Bíblia pentecostal. Essa minha Bíblia já andou vários estados brasileiros, já preguei em vários lugares com essa biblinha, e esta Bíblia é a Bíblia de estudo pentecostal. Gosto muito dela, a letra bem miudinha, mas aqui é onde eu grifo os meus versículos para pregar, para ensinar, para evangelizar, para fazer apologética, para combater aí as heresias. Então a gente precisa estar preparado. Então, como eu já disse para você, eu tenho uma série de Bíblias de estudo. Não tem como eu já disse, apresentá-las todas a você. Mas eu vou falar aqui de algumas aqui. De algumas. E vou colocar aí, já está no meu canal aí, as minhas Bíblias. Aí eu pego aqueles comentários já de editoras de lançamentos das Bíblias. Quando você vê alguém falando a respeito de qualquer Bíblia ali no meu canal, que eu coloquei ali, que eu adicionei, é porque eu já tenho ela aqui no meu acervo. Falta muitas eu colocar lá ainda no meu acervo, mas eu vou colocar, para que você venha comprar uma Bíblia, ver a explicação de uma Bíblia, aquela que você mais gostar, que você mais interessar. Às vezes você gosta de estudar determinada área teológica, às vezes você gosta de estudar sobre a igreja, tem Bíblia voltada à questão para a igreja, sobre a ontologia, sobre antropologia, pneumatologia, que é estudo do Espírito Santo, enfim. Às vezes você vai simpatizar por alguma dessas Bíblias. Tendo cuidado para que você não venha a acreditar e absorver tudo que está escrito nos rodapés dessas Bíblias. Porque tem muita coisa que não tem nada a ver com o Evangelho, com a Bíblia Sagrada, escrita em alguns rodapés de algumas Bíblias que têm confiabilidade. Mas não significa que elas não erram. Existem erros aberrantes e erros que não são aberrantes. Aqueles que não são aberrantes não tem muito problema, mas os que são erros aberrantes você precisa ter uma postura doutrinária, teológica, bem segura, bem madura, para que você não venha se desviar e não venha aí pregar heresias. E heresias de perdição, que é um perigo em nossos dias. Então, uma das Bíblias que eu gosto bastante é a Bíblia de Estudo Esperança, produzida pelo pastor hebraísta e doutor Luiz Saião. A Bíblia de Estudo Esperança é uma Bíblia que está dividida, se eu não me engano, em 20 títulos, que são a natureza dos estudos, produzidas no sentido de perguntas e respostas. Então, faz-se uma pergunta e, ao mesmo tempo, tem um texto que essa pergunta vai ser respondida dentro daquele texto bíblico, e vem a dissertação, e vem algumas reflexões no final. Então, tem 365 perguntas e respostas, dividida nesses 20 temas. É uma Bíblia muito legal, muito boa. Uso ela para pregar na igreja, para ensinar, para tirar algumas dúvidas. Eu aconselho que você que é iniciante da fé, neófito, novo convertido, compre uma Bíblia dessa, adquira uma Bíblia dessa, que você vai poupar muitos e muitos anos de estudos para tirar algumas dúvidas que você tem concernente à sua fé, à igreja, o pastor, sociedade, Deus, o diabo, o inferno, o lago de fogo, o juízo final, o anticristo, o falso profeta, aquele período da grande tribulação, um milênio, enfim. Esta Bíblia de Estudo e Esperança vai te ensinar e responder essas perguntas concernente a esses períodos, concernente a esses temas teológicos. Adquira a Bíblia de Estudo e Esperança, que é uma Bíblia excelente. Outra Bíblia que eu aconselho que você venha adquiri-la é a Bíblia de Estudo Apologética. A Bíblia de Estudo Apologética, ela combate as heresias das seitas, das principais seitas existentes aqui no nosso Brasil, no nosso país. Ela vai
trazer uma pergunta e responder ao mesmo tempo. Traz o problema e a solução. Uma Bíblia muito boa para você também que está iniciando na pregação da palavra, na sua fé, como obreiro, enfim. Adquira a Bíblia de Estudo Apologética, que ela vai te dar estrutura para você defender a sua fé, para você se proteger das heresias. Então ela tem vários versículos explicando, ela pega aquele versículo que as seitas usam de forma isolada para dar fundamento às suas argumentações, para dar munição às suas argumentações das suas heresias. Então ela pega aquele versículo em que as seitas montam toda a sua armadilha, toda a sua arapuca em redor daquele versículo e traz uma interpretação esquizofrênica, uma interpretação esquisita, a fim de pegar os incautos, os que não estão preparados. Para que isso não venha acontecer com você, meu querido e amado irmão, aprenda a se defender. E para isso você precisa ler, precisa estudar, precisa ter material de altamente conteúdo. Um conteúdo, não só ter material. Esse material precisa ter conteúdo. Veja aqui. Você com a Bíblia de Estudo Apologética, você vai ter como se argumentar e se defender contra o Adventismo, o Testemunho de Jeová, os Mormons, a Congregação Cristã no Brasil, também é caracterizado como uma seita, mas existem muitas coisas lá que não tira a salvação de ninguém, não é uma seita tão perigosa assim como a gente imagina, mas tem alguns erros lá que não dá para a gente engolir. Então existem várias outras denominações aí, mas não é para a gente ser inimigo desse pessoal, é para a gente defender a fé da gente, entenda, não vai brigar aí com as pessoas, discutir com as pessoas, expulsar as pessoas, não é assim. Aprenda a abordar e pregar o evangelho para essas pessoas de forma educada e com conhecimento e com maturidade. Então a Bíblia de Estudo Apologética vai te dar essas explicações desses versículos que essas seitas usam por aí. Outra Bíblia que eu quero apresentar para vocês é a nossa Bíblia, a nossa amadíssima Bíblia Pentecostal. Bíblia de Estudo Pentecostal. Dispensa comentário, porque ela é uma excelente Bíblia que aborda a questão devocional e doutrinária do texto bíblico de forma contundente, de Space, que morreu de câncer, de tanto estudar, de buscar a palavra de Deus. Ele morreu e não terminou de produzir todas as notas da nossa Bíblia de Estudo Pentecostal. Mas deixou uma riqueza para nós, que está aqui na minha mão, Bíblia de Estudo Pentecostal. Maravilhosa, gosto muito dela, porque é de fácil compreensão e assimilação do texto sagrado. E vou continuar falando aqui de outras Bíblias. Eu quero aconselhar também você, que não é uma Bíblia de estudo, a comprar uma Bíblia também de estudo comparativo, ou seja, vem dois textos, um do lado do outro. Almeida Revista Corrigida, primeira edição, e a NVI, Nova Versão Internacional, que é essa que eu estou aqui na Bíblia. Bíblia que eu estou aqui na mão. Bíblia de estudo, Bíblia comparativa. Versão comparativa. Então nós temos dois textos bíblicos juntos. De um lado, a corrigida. De outro lado, a NVI. Quando você não compreender muito bem o texto na versão corrigida, primeira edição, você vai para a NVI, que é uma versão muito boa, maravilhosa, gostosa, que eu uso para pregar, para evangelizar, para ensinar, junto com a Almeida Revista Corrigida. É uma versão também, é uma Bíblia que você deveria adquiri-la. E vai resolver muitos problemas quando você estiver lendo as Escrituras Sagradas. Então existem muitas outras Bíblias. Mas eu quero terminar aqui minha abordagem na apresentação dessas Bíblias. É uma Bíblia que eu aconselho você a adquirir. Tem que ter na sua biblioteca. É a Bíblia O Pelegrino, de Alonso, da editora Paulus. Alonso, formado em hebraico, grego e outras línguas originais. Ele traz a abordagem do texto bíblico de forma poética, lírica. Ele respeita a literalidade do texto,
se é uma poesia, se é uma parábola, se é um hipérbole, se o texto é simplesmente descritivo, se é histórico, se é poético e etc. Se é uma carta, se é uma epístola. Então ele trabalha praticamente todo o conteúdo bíblico, com notas de rodapé, usando o pano de fundo histórico, a tradição, o costume dos judeus, a produção do texto bíblico na época que foi escrito. É uma Bíblia que eu leio bastante, tem abrido o meu entendimento muito. Aí você pode me perguntar, mas pastor Carlinho, pastor Carlos, não é uma Bíblia católica? É, mas o Alonso, ele não se detém sobre Maria, as indulgências, o purgatório. Ele não coloca no texto ali, na sua exposição de notas ao rodapé, as crenças dos católicos, as idolatrias, a questão da Maria, questão do purgatório. Não, ele não envolve essas doutrinas católicas. Ele trabalha o texto puramente no seu pano de fundo histórico, aplicando aos nossos dias, sem credo religioso, sem puxar a farinha para sua saca. E é muito legal essa Bíblia. Ela deve custar aí uns 150, 170 por aí. É a Bíblia de estudo O Peregrino. Nessas livrarias aqui não tem. Aqui em Paraupebas não tem. Mas, se você quiser adquirir uma, me procure. Que eu consigo uma para você, consigo comprar uma para você. Fazer pedido de uma Bíblia